Amém? Amém? Só os vivos digam amém. Amém. E pode dar um aplauso ao Senhor, amém? Oh, glória! Bom é estar na presença de Deus, bom é estar desfrutando da maravilhosa graça de Deus. Eu não sei você, mas eu sinto um calor que não é só do ar-condicionado, mas um calor espiritual aqui dentro. Amém? Um calor da presença gostosa de Jesus, que aquece o nosso coração de uma maneira que nenhuma outra coisa faz. Essa música no final fala, então me leva à sala do trono, para que eu possa ver a tua face, né? E é tremendo. Eu queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus mais uma vez. E eu queria declarar com toda a fé no coração, com toda a convicção de vida, que sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus. Só quem vive o melhor de Deus, aplauda Ele. Então, Senhor, obrigado, porque eu vivo a vida eterna, eu vivo o Senhor em mim, aleluia, glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, eu queria que você cumprimentasse uma pessoa que você não cumprimentou ainda hoje, talvez seja na sua direita, na esquerda, atrás, diga, olha, que bom que você está aqui, Deus te abençoe, em nome de Jesus, isso, diga para ela, para ele, agradece pela visita dele aqui, é bom estar juntos, glórias a Deus. Ainda de pé, eu queria que você ficasse comigo ainda de pé. E nós estamos no mês sem séries, né? Estamos no mês avulso, né? Um mês onde cada pregação é uma pregação, cada pregação é uma história, é um enfoque. E hoje eu queria muito trazer à igreja algo que Deus colocou no meu coração já no meio da semana, e o título desta palavra de hoje é o poder da decisão. O poder da decisão. Decisões fazem que a gente tome o rumo para a direita ou para a esquerda. Decisões fazem com que a gente avance ou regride. Decisões fazem com que a gente vá ou fique. Falar isso para imigrantes brasileiros é um troço é hoje que Deus vai falar. Por quê? Porque decisões mexem com a gente. E para que a gente tenha o personagem bíblico dessa noite, eu queria convidar você a abrir o livro de Daniel, capítulo 6. A verdade é que Daniel 1, a gente vai ler primeiro Daniel 1, do versículo 1 ao 5. E a gente vai estudar um pouquinho sobre a vida desse personagem histórico, personagem bíblico, e tirar algumas lições que eu creio que vai abençoar muito a sua vida, em nome de Jesus. Então, livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 ao 5, nós vamos ler, vamos orar, eu sei que Deus vai falar com você. E a palavra de Deus diz assim, no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. E levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e as colocou na casa do tesouro dos seus deuses. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Quero que você feche seus olhos abaixo da sua cabeça. Pai, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, obrigado pelas escrituras sagradas. Obrigado, Senhor, porque Deus, o Senhor nos trouxe aqui neste lugar, Pai amado. E nós podemos, Deus, ouvir a Tua voz, louvar o Teu nome, Teus irmãos aqui, Senhor. Tua palavra diz, aonde 2 ou 3 estivessem reunidos no Teu nome, ali o Senhor estaria. Por isso eu peço, Deus, que o Senhor encontre nessa noite aqui corações, Pai, dispostos a ouvir a Tua voz. E não só ouvir, Senhor, Deus, a responder a ela, Pai, responder de forma positiva. Pai, fala com a Tua igreja nesta noite. Eu oro em o nome do Senhor Jesus. Amém. E a igreja diz... Amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus.
O poder da decisão. Começamos aí uma história bíblica, primeiro capítulo, primeiro versículo, e a palavra de Deus nos dá essas informações, né, que o rei de Judá foi invadido por quem? Por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que ele veio a Jerusalém, e ele sitiou, e ele tomou os utensílios, e ele dominou aquela terra. E o personagem que a gente vai hoje tirar algumas lições, que chama-se Daniel, ele está entre esses jovens que o rei mandou buscar. O texto fala, no versículo 3, depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Quer dizer, Daniel era um homem da família real e da nobreza. Jovem sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir o palácio do rei. Gente, se eu falar para os homens aqui, quantos são bonitos aqui, digam amém. Quantos são capacitados aqui, digam amém. Quantos aqui têm conhecimento amplo de várias áreas da vida, digam amém. Ah, só tem homem que nem Daniel aqui, aleluia. Você seria o perfeito candidato, irmão, para ser pego e colocado ali numa escravidão no Império Babilônico. Daniel era esse cara, que nem você, bonito, charmoso, inteligente, alguém acima da média. Se fosse as mulheres, seria a mesma coisa, né? Se fosse lá, busque mulheres inteligentes, capacitadas, pessoas de boa procedência, boa família, pessoas que entendem as coisas da vida. Eu acho que não ficaria ninguém na Graça Fellowship Church, todo mundo ia embora, né? Amém? Mas é interessante que o texto bíblico começa a falar sobre essa característica desses homens. Daniel foi um desses escolhidos, que foi levado para o reino do Nabucodonosor, na Babilônia, porque ele tinha grandes capacidades, e o objetivo do rei, o texto diz, que por 3 anos eles estariam ali aprendendo a língua, absorvendo a cultura, para que eles fossem capacitados para servir ao rei da Babilônia. Ó, que show! O projeto era ótimo, o projeto era bom, só que Daniel era um homem que tinha o quê? O temor de Deus no seu coração. Era alguém que tinha os princípios bíblicos no seu coração. É alguém que lia todas as revelações de Deus para a vida dele e que seguia todos os mandamentos. Alguém que andava no caminho de Deus. Alguém irrepreensível. E hoje eu queria ressaltar um pouco mais na frente do livro. Eu quero te dar esse feedback, essa característica de Daniel. Por quê? Porque mais tarde, no capítulo 6, se você está na sua Bíblia, no versículo 1 e 2, Dário, já lá em cima, no capítulo 6, depois que Daniel passou os 3 anos, Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era quem? Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Para prestar atenção, Daniel era um cara que foi o quê? Capturado de um outro reino, e agora ele passa por um período de aprendizado do reino babilônico, e agora ele já aprendeu a língua, ele tem capacidade, ele vai bem aonde ele está. É que nem os irmãos brasileiros que vêm para os Estados Unidos, amém? Saiu do Brasil, vem para cá, conquista a terra, start speaking in English, and then they can understand everything I'm saying right now. Diga amém, irmão. Amém. Aprendeu a língua, dominou a terra, e agora está sendo escolhido entre 120. O texto fala que ele escolheu 120 líderes para governar toda a região, e dentre eles, 3 iriam ser os chefes dos 120. Quem estava entre os 3? Daniel. O cara era bom. O cara era acima da média. Só que, toda vez que você
se destaca em alguma coisa, sabe o que acontece, irmão? Vamos lá. Você é o quê? Cobrado, o que mais tem? Vamos lá, vida real, irmão, vamos lá, pelo amor de Deus. Você lá tirou o bônus da semana no teu cheque, você chega para os teus colegas, gente, peguei um bônus desse tamanho. Inveja, ciúme, perseguição. Mas era para ser um negócio bom. Mas de repente o que acontece? As coisas ao redor começam o quê? A vir contra o cara. Deixa eu falar uma coisa para você. O ser humano é ser humano desde que Deus o criou. E o comportamento humano, não importa a sua época, quando estamos longe de Deus, é o mesmo. A inveja domina o coração. E começa daí uma artimanha que o texto nos diz. Uma artimanha. Porque Daniel começou a se destacar entre os outros, e os outros começaram a ficar com inveja. E começaram a maquinar, peraí, tem alguma coisa errada com esse Daniel. Eu preciso fazer alguma coisa para derrubar ele. No versículo 4. Diante disso, os supervisores, os coleguinhas deles, né? E os sátrapas, procuraram motivos para fazer o quê? Acusar Daniel. Em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era o quê? Vamos falar juntos? Ele era fiel, não era desonesto e nem... Oh, Jesus amado, ajuda a tua igreja. 3 características que eu e você precisamos ter estancados em nosso coração. Primeiro, fidelidade. Ser fiel a Deus e às coisas que fazemos, cumprir com a palavra e com o propósito. Irmãos, você foi chamado para ser fiel, fiel às suas crenças para com a palavra de Deus, fiel com a sua administração das coisas que você tem. Fidelidade, irmão, quão importante é ser fiel. Ser fiel com o seu casamento, ser fiel no seu trabalho. Fidelidade, irmão. Daniel era o quê? Fiel. O pessoal tentou achar um furo em cima da vida dele, não conseguiam de jeito nenhum, porque ele era fiel. A segunda característica do que ele era? Vamos falar juntos? Honesto. A característica de alguém que serve a Jesus é ser o quê? Honesto. Não existe o vocabulário para aquele que é novo nascido em trapacear, enganar o outro, levar uma vantagem, usurpar. Não existe, irmão. Ser honesto tem que ser uma característica do cristão, daquele que leva o nome de Jesus aqui no peito. Porque, irmãos, todos nós, numa determinada circunstância da vida, podemos errar, sim ou não? Mas uma coisa é você errar sem a intenção, outra coisa é você errar na desonestidade com intenção. Muitas vezes nos enganamos. Mas honestidade, irmãos, é um padrão bíblico que nós precisamos ter todos os dias. Daniel, ele não foi achado, por quê? Porque ele era fiel. 2, ele era honesto. E a terceira coisa que o texto nos diz, ele era o quê? Não era o quê? Não era negligente. Porque não faltava com a responsabilidade. Ele não deixava o vento levar. Né? Tem uma música famosa, né? No Brasil, né? Deixa a vida. Vou andar do jeito que dá. Do jeito que vai eu vou. Não! Tinha responsabilidade. Ele não deixava para amanhã aquilo que ele podia fazer hoje. Se ele falava assim, 8 horas eu vou estar na igreja. Se eu tenho ministério na igreja, eu falo assim, 6 horas eu vou estar na igreja. Que horas eu vou estar na igreja? 6 horas, irmãos. Não ser negligente, não ser aquele que fala e chega depois, aquele que diz e não cumpre. Daniel tinha essas características todas, irmãos. E aquele pessoal que tentava ali pegar ele no pulo, sabe o que acontecia? Não conseguia. Mas a história não para por aí.
A história não para aí porque hoje eu quero enfocar diante de todo esse background já que eu te dei sobre Daniel. Se eu falo para você hoje, você conhece Daniel? Você vai falar? Sim, já ouvi falar dele. Ele era um cara que foi pego do reino de Judá para o reino da Babilônia e o cara era muito cool. 3 características de Daniel, vamos lá, igreja. Primeiro, ele era fiel. Segundo, e o terceiro, responsável. Aleluia. Olha para a pessoa ao teu lado assim, e fala assim, olha, você é fiel. Você é honesto. Você é responsável. E agora vem a trama da noite. Quantos gostam de trama de novela aqui? Você não assiste Netflix, né? Fala a verdade. Hã? Não. Nenhum seriadinho americano tu não assiste. Imagina, pastor. Me libertei da novela e de todos os seriados. Cenas do próximo capítulo. 3 pontinhos. No dia seguinte tu está lá. Eu não sei você, eu gosto, irmão, de seriado, acho ótimo, beleza, tranquilo. Só não assisto porque eu não tenho tempo, mas eu gosto. Toda vez que eu vou assistir para assistir um seriado, eu paro assim, falei, vamos assistir. A gente vai assistir na cama, assim, para facilitar o processo da noite, entendeu? E daí eu ouço assim a primeira parte. E depois eu não sei o que acontece, eu acordo no dia seguinte apenas. Ela tem que falar tudo o que aconteceu, que eu não aguento. Mas amém. Exemplos à parte, agora acontece a trama da noite. Quantos querem saber a trama da noite? Diga amém. Qual que é a trama da noite, pastor? Agora fiquei curioso. Poder da decisão. Capítulo 6, versículo 6 em diante diz assim: e assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Todo esse pessoal queria detonar Daniel, foi falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Engraçado, né, irmão? Entrou com elogio, desconfia, né? Olha, o rei Dário vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Eis que deixo um decreto, a partir de hoje, em 30 dias, nenhum cristão pode fazer nenhuma oração, não pode fazer nenhum culto a Deus, e nem glorificar o nome do Deus de Israel, a não ser verenciar o governo X. Caso contrário, será lançado no meio da Síria, com um crucifixo bem no pescoço assim. O que você faria? Não, pastor, eu? Será mesmo? Será mesmo? Ou a gente ia ser daqueles assim, pastor, sabe o que é? Aconteceu um probleminha, eu só vou voltar mês que vem na igreja, porque estão dizendo por aí, vamos contextualizar? Que a imigração vai bater na porta de todo mundo que estiver nas igrejas. Irmão, eu estou fingindo isso, estou inventando, tá? Não vai sair depois aqui me andando boato pela vida, pelo amor de Deus. Não tem nada disso. Estou exemplificando para você entenda o contexto de Daniel. Ele estava entre a cruz e a espada. Porque ele, como um bom judeu, irmão, ele orava 3 vezes por dia. De manhã, à tarde e ao meio-dia. Ele se virava para Jerusalém e invocava o Deus de Israel. E agora os caras queriam fazer uma pegada com ele. Falaram assim, ei, deixa eu te dar uma dica. Rei Dário, emite um decreto, você precisa fazer isso para provar a fidelidade das pessoas que estão no teu reino com você. O rei Dário, irmãos, que não era temente a Deus, e não conhecia o Deus de Israel, ele servia a outros deuses. Ele falou assim, sabe que eu gostei da ideia? E fez o quê? Decreto
do rei Dário, a partir de agora, por 30 dias, ninguém pode mais orar. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. E eu queria falar hoje sobre 3 caminhos. Eu quero pôr você hoje nos pés de Daniel, porque talvez hoje você esteja nos pés de Daniel. Daniel, ao ser confrontado, ao ser colocado na parede, ele tinha 3 caminhos, e nós constantemente somos desafiados a 3 caminhos nessa vida. 3 caminhos de filhos de Deus, de cristãos. 3 caminhos que somos colocados muitas vezes na parede, para checar a nossa fé, a nossa postura, o nosso compromisso com Deus, para checar se nós somos cristãos que creem na palavra de Deus, ou se não somos herói. E a primeira coisa que Daniel poderia ter feito diante do decreto do rei, seria o quê? Vamos lá? Primeiro caminho. Isso você conhece bem, né? Dançar conforme a... Sabe o que é dançar conforme a música, irmão? Se é um samba que estão botando na música, o que ele vai fazer? Se é um tango, eu não vou chamar minha filha para fazer aqui, senão ela vai me matar depois. Ela está olhando para o chão agora, porque eu danço muito bem, vocês estão percebendo, né? É um abuso de dançarino que eu sou. Daniel podia dançar conforme a música, botou essa regra, beleza, meu, não é para orar, não oro. Eu sou espertão, porque o meu compromisso com Deus não faz a menor diferença, porque a minha postura diante do grande eu sou, who cares? Eu podia ser um crente famoso, vamos lá, crente chuchu, e a palavra é essa mesmo, eu estou usando com propósito, crente, porque crente não é cristão, crente é quem crê em alguma coisa. E às vezes você pode ser crente de você mesmo. Crente chuchu é aquele que pega o gosto de qualquer coisa. Chuchu não tem gosto, irmão. Chuchu não salga, chuchu não traz luz. Se eu estou na roda que fala um palavrão, o que eu vou fazer? Eu vou falar palavrão, estou confortável. Se eu estou na roda que fala aquela piadinha suja, não me faz diferença nenhuma. Por quê? Porque eu vou falar piada suja e eu estou confortável. Se eu estou no meio onde tem que lançar propina e eu tenho que enganar o outro para tirar lucro, o que eu vou fazer? Eu vou dançar conforme a música. Se eu tenho que mentir para conseguir um favor, o que eu vou fazer? Eu vou mentir. Por quê? Porque eu danço conforme a música. E Deus não chamou a gente para dançar conforme a música. Deus nos chamou para andar na verdade. Por isso Daniel, quando ele parou, ele podia falar assim, olha, 30 dias sem orar, that's cool, não vai fazer diferença, eu vou salvar minha pele, e eu vou fazer o quê? Ó Deus, tu sabe todas as coisas, mês que vem eu volto para a igreja. Tá. Deus não te chamou, irmão, para ser um crente chuchu, e nem para dançar conforme a música. Essa é a primeira opção que ele podia falar. Nós vivemos num mundo hoje em dia que se confunde você ser politicamente correto, aceitar todas as coisas goela abaixo e você não ter a sua posição. As pessoas confundem amar com engolir goela abaixo, conceitos. Irmãos, porque eu amo meu filho, eu não vou concordar que ele execute coisas que não são de acordo com a palavra de Deus. Eu continuo amando ele, mas eu não posso assinar embaixo de coisas que vão contra os princípios bíblicos. Eu não posso, irmão. Eu não posso dizer assim, ai filho, eu te amo, a tua escolha vai ser a minha escolha. Sério? Se o filho estiver no 10º andar de um prédio, papai, vou me atirar.
O que você vai fazer? Vai, filhinho, papai te ama e te suporta, pula do prédio. Não, irmão. Você vai lá e você vai resgatar o teu filho, e você vai trazer o que? Vida para ele, vai trazer entendimento, porque você o ama. Quantos são pais que levantam a mão? Quantas vezes seu filho já tentou enfiar o dedo na tomada quando era pequenininho, 1 ou 2 aninhos, assim? Hã? Ou só comigo que acontecem essas coisas? Não, pastor, eu sou prevenido, eu boto protetor de tomada na casa toda. Para com isso, irmão. Eu também botava, mas às vezes não dava, ela tirava. Não! Irmãos, amar não é justificativa para sermos chuchuzões. Daniel podia ter sido chuchu, mas ele não foi. Segunda possibilidade de Daniel nesta hora: ser um político e falso. Ninguém entende essa palavra, né, irmãos, da nossa cultura. E como um político falso é um crente camaleão, cristão que é assim. Quantos conhecem um camaleão? É aquele bicho ali, para quem não conhece, que não dá nem para identificar direito. A grande capacidade desse animal é que ele consegue adquirir o que? A cor do seu ambiente. Ele é camaleão. Mas se ele está no ambiente verde, ele fica todo verdinho. Se ele está no ambiente cinza, ele fica todo cinza. Irmãos, ser político é que nem seus fariseus da época de Jesus. Por fora está tudo o quê? Legal, mas por dentro está podre. Por fora está bacana, está joia. Daniel podia ter olhado, Dário, vem aqui. Concordo com o teu decreto. Por 30 dias não farei. E daí ele ia para casa, trancava as portas, trancava as janelas. Ai Deus, eu vou orar e não sei o que, mas ninguém pode saber. Ninguém pode saber que eu estou orando, porque senão a cova dos leões me chama. Deus te chamou, irmãos, não para ser um crente camaleão. Deus te chamou para ser sal, para ser luz. Quando existem coisas, irmãos, que isso é muito sério, existem coisas que são inegociáveis na fé cristã. Existem coisas que são ponderáveis, e existem coisas que a gente pode relevar. Mas na nossa fé, nós precisamos ter convicção daquilo que nós cremos, falamos e vivemos. Note que Daniel podia ter dado um BO, né? Como é que fala? Ter dado um migué, né? Outra expressão de outro estado aí, para enganar outro. Podia ter dado um João sem braço. Você é curitibano, né? Nossa. Que mais? 171. Que mais? Um caô. Quantos já viram alguém dar caô aí? Levanta a mão. Quantos já levaram um migué aí? Levanta a mão. Oh, Jesus amado. Horrível, né? Porque você sabe que está mentindo. Você sabe que não é verdade. Você sabe que não é original. E o cidadão fala assim, você olha. Não cheira. Tá bom. Daniel, irmão, ele podia ter feito isso, mas ele não fez. Ele simplesmente não foi aquele político na frente de um jeito, mas para não causar dano nenhum, ele mantém as aparências, conforme as circunstâncias, conforme a sua conveniência, e por dentro ele está dizendo que ele tem o quê? A fé. Só um, tá bom. Tá, pega. Deixa eu falar para você uma coisa. Nem sempre o politicamente correto é correto. Tá? Nem sempre o politicamente correto é o correto, de acordo com a palavra de Deus. Nos dias de hoje, nem sempre o politicamente é correto. Quer saber qual é o correto? Vai estudar a Bíblia. Vai ler as palavras, as escrituras sagradas. Ouça o que Deus tem falado para você. Porque Daniel não era alguém político, apesar de se dar muito bem na política. O texto diz que ele era o quê? O cara acima da média. Ele estava com planejamento de o quê? Ser um grande cara. E olha que interessante que se você pegar o texto, a gente lê o último agora, o quê? 6:6-9, no versículo 10, se não me falha a memória, diz assim, olha, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para onde, irmãos? Foi para casa,
para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o quê? O quê? Costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda de Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Irmãos, os homens foram o quê? Lembra da história? Eles foram o quê? Eles queriam pegar Daniel. O decreto era simplesmente para achar uma falta na vida de Daniel. Quando Daniel ouviu o decreto, ele foi correndo para casa. Ele não foi para um lugar diferente onde ele orava. Ele não trancou as janelas e as portas e não começou a oração. Tanto que os homens foram atrás dele investigar e eles acharam Daniel orando. E quando eles acharam Daniel orando, o que eles foram fazer? Foram correndo para o rei. Conhece alguém fofoqueiro? Fuxiquento? Má língua? Nossa, meu rei, sabe o Daniel, aquele que você gosta tanto? Lembra do teu decreto, rei? Que ninguém podia orar a nenhum outro Deus, nenhum outro rei, somente a ti? Daniel estava orando ao Deus deles. Que pena. Daniel era tão bom, a gente gostava tanto dele. Mas rei, tu tem que fazer alguma coisa, porque você deu um decreto, e quando um decreto ele é dado, ele não pode ser revogado. O texto fala, irmão, que o rei ficou agoniado, porque o rei gostava de Daniel. E por um dia todo, o rei tentou fazer alguma coisa para livrar Daniel daquelas circunstâncias, mas guess what? Não conseguiu, sabe por quê? Porque o texto não diz declaradamente, mas quando chamam Daniel, o Daniel podia dizer assim, ei, eu não estava orando não, peraí, quem que falou? Quem que falou? Foi os teus colegas. Fotografou? Tem gravação da minha oração? Pronto. Mas pastor, não tinha gravador na época. Nem celular, nem radar, nem GPS. Daniel ficou firme na posição dele. Irmãos, a terceira e última posicionamento de Daniel é o que ele fez. Porque a terceira posição é ser original e verdadeiro, ser um cristão genuíno nos dias de hoje. Deus não te chamou para dançar conforme a música. Deus não te chamou para ser um político, alguém que é por fora uma coisa e por dentro outra. Deus te chamou para ser original e verdadeiro. Daniel tomou essa posição. A pessoa que mais me ressalta no Novo Testamento sobre original e verdadeiro é a foto desse homem que está aí, supostamente, né? Que é uma obra de arte, uma pintura, exemplificando Paulo de Tarso, o apóstolo. Aquele que era perseguidor dos cristãos e depois virou um prisioneiro de Cristo. O filme está no cinema. Se você não assistiu, assista. Paulo de Apóstolo. Um homem que tinha toda a condição de fazer tudo para a época dele. Mas ele viu Jesus face a face. Sabe o que aconteceu? Ele largou tudo que tinha, todos os seus títulos, e ele começou a pregar a Jesus, o verbo vivo, encarnado, que habita entre nós, aleluia. Daniel foi verdadeiro quando foi intimidado pela sua fé. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Eu trouxe a foto de um leão aí para você agora. Quantos já viram um leãozinho assim desde perto? Assim? Eu só vi de foto, irmão. Mais perto que foi eu aqui, ele lá na janela, assim. Se colocasse uma condição da tua vida como cristão, caso contrário, que fosse contra a palavra de Deus, caso contrário, você ia para uma cova cheia desses bichinhos animadinhos aí. Dá para pular para a primeira ou segunda opção de Daniel? Porque a terceira está difícil. E talvez hoje, nos dias de hoje, a gente não tenha cova de leões para ser jogados, mas eu te digo, irmãos, talvez você esteja nesse lugar, nesta hora, nesse momento aqui sentado,
e na tua vida emocional, espiritual, na tua vida de propósito de vida, você esteja prestes a enfrentar um leão, um grande desafio, algo que tecnicamente vai te consumir por inteiro. E o fato muitas vezes te confronta com a tua fé, te confronta com aquilo que você fala, com aquilo que você faz. Tem uma outra gravura aqui que eu trouxe para vocês. Uma outra obra de arte que mostra Daniel de frente para os leões. Eu não sei quais são os seus leões da vida de hoje. Eu não sei quais são os desafios que você talvez tenha que enfrentar essa semana. Eu não sei talvez quais sejam as tuas tensões internas do coração, mas eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. Que vale a pena seguir o Evangelho. Que vale a pena ter o Senhor do teu lado. Vale a pena ser genuíno cristão. Porque Daniel, quando parou na frente da cova dos leões, sabe o que aconteceu? A próxima gravura que o Pedro já mostrou. Daniel não estava sozinho, aleluia. Daniel enfrentou o que ele tinha que enfrentar, mas não negou a sua fé. Daniel tomou um posicionamento na sua vida, na sua carreira, no seu destino, mas não negou a fé que tinha. E o mais legal de toda essa história é que na gravura nós temos ali os leões quase ali do lado de Daniel. E eu não sei você, irmãos, mas talvez quando Daniel pisou naquela cova, ele falou assim: Senhor, vou ver a tua glória hoje. O Senhor me recebe em cima, porque de leão eu não vou viver uma noite inteira. Mas Daniel, porque ele foi fiel, porque ele foi genuíno, porque ele não era um crente camaleão, muito menos um crente chuchu, ele era um cristão. Pastor, mas Jesus nem tinha vindo na época. Mas eu estou contextualizando, irmão, para você entender muito bem. Para os dias de hoje, eu e você, como somos comparados com Daniel? Nós precisamos olhar essa história e pegar o exemplo bíblico e falar: Senhor, eu quero ser como Daniel. Alguém fiel, alguém honesto, alguém que não negligencia as coisas do Senhor. Pai, eu quero ser como Daniel, não alguém que anda como um chuchuzão, sendo levado pelo vento e pelo papo dos outros. Eu não quero ser alguém político, simplesmente estou aqui na igreja, crente bonitinho, lavadinho, tomado banho. Todo mundo tomou banho para vir na igreja hoje, diga amém? Tem uns que não falaram amém, estou preocupado agora. Todos tomaram banho para vir na igreja, diga amém? Amém. Você não faz, a gente perdoa se não tomou banho, né? Mas chega na hora, irmão, dos confrontamentos, das tensões da vida, na hora que você passa o vale da sombra da morte, como você reage? Eu quero te convidar nessa noite a você reagir como um cristão genuíno e verdadeiro. Sabe por quê? Porque o salmista fala: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu, Senhor, está comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, me guiam, aleluia. Eu sou consolado pelo teu Santo Espírito todo dia. Jesus olhou para os discípulos e falou: no mundo, irmão, tu vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, levanta a cabeça, parte para cima, porque eu já venci este mundo, aleluia. E o Senhor Jesus hoje bate no teu coração, bate na tua porta, falando: filho meu, filha minha, não tenha medo de tomar a postura que eu te chamei para tomar. Não tenha receio no meio das tensões dessa vida, para você tomar um posicionamento que seja digno de um filho de Deus. Daniel estava na cova, o anjo protegeu, na manhã seguinte em Gazoate. Irmãos, o texto fala que o Dário não dormiu a noite inteira, que o rei da Babilônia ficou agonizado, porque ele amava Daniel, ele gostava de Daniel. E o texto segue. Versículo 19 do capítulo 6 diz assim: logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel
com revelada aflição. Sabe o que é revelada aflição, irmão? Com desespero. Ele não conseguia se conter. Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo da cova dos leões? Daniel respondeu, aleluia. Quantos já tiveram lutas aqui? Levanta a mão. Quantos já tiveram vitórias? Levanta as duas. Irmãos, quanto maior a luta, maior a vitória. Quanto maior é o desafio, saiba, Deus está com você e te garante vitória, não importa a circunstância. Daniel passou a noite inteira na cova dos leões. A qualquer minuto, a qualquer momento, aqueles leões podiam atacá-lo, devorá-lo, mas ele se manteve firme na presença de Deus. E o rei chega, por acaso o teu Deus que você serve, ele pode te livrar da cova dos leões? Daniel responde, eu imagino o coração desse rei. Ó rei, vive para sempre, o meu Deus, aleluia, enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus, também contra ti não cometi mal algum, ó rei, aleluia. O rei se alegrou, e o final dessa história, ela fecha com o versículo 26 ao 28, dizendo assim, estou editando, o rei, depois desse fato, pegou aquela cambada toda que aprontou para Daniel, botou eles na cova dos leões, e os leões tiveram uma baita janta naquele dia, não com Daniel, com os outros amigos. Vai doer, irmãos, vamos falar a verdade. Tem alguns amigos que você tem vontade de jogar na cova dos leões, por acaso? Não, só estou perguntando. Se você tiver pela risadinha, eu posso orar por você, para que Deus derrame graça na sua vida, um perdão avançado, para que você esteja assim, né, sendo restaurado desse sentimento que te consome. Mas eu imagino, mas eu não sei Daniel, mas Daniel deve ter ficado assim, né? Oh, você sátrapas, né? Mas isso não é o ponto da mensagem. Mas eu não resisti para perguntar. Porque às vezes a gente faz alguns amigos que têm vontade de jogar na cova dos leões. E não são amigos, são conhecidos, na verdade. Mas aí o Espírito Santo nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. E daí o Espírito Santo nos lembra que, da mesma maneira que eu sou perdoado, eu tenho que perdoar. E Jesus vem e diz assim, olha, já foi lhes dito, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Porém eu lhe digo, ame os seus amigos e orem por aqueles que te perseguem. Aí Jesus vem e bate na gente e fala assim, ei, galera, eu chamei vocês para viver uma novidade de vida, para você ser o sal dessa terra e ser o luz desse mundo. Eu resolvi o teu problema na tua conta com o pecado para com Deus, eu morri na cruz, eu ressuscitei ao terceiro dia para que você tivesse vida e vida em abundância. Ei! O Espírito Santo de Deus agora habita em você, quando você abre o seu coração. E agora tudo aquilo que você é incapaz de fazer na carne, você é capaz de fazer no Espírito, aleluia. E talvez você esteja aqui nessa noite, ou de frente para o leão, ou dentro da cova, eu não sei como está o teu coração hoje. Mas uma coisa eu quero dizer em nome de Jesus, seja um Daniel nos dias de hoje. Seja alguém que mantém a palavra de Deus e a seriedade com esta palavra acima de qualquer coisa. Seja alguém que olhe para Cristo e coloque Ele no centro da sua vida todos os dias da tua vida. Seja alguém que anda de acordo com os ensinamentos de Jesus. Para a gente fechar, Rei Dário, capítulo 6, versículo 26. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é um Deus vivo e permanece para sempre.
o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, aleluia. Faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Quer viver o melhor de Deus, irmão? Quantos querem viver o melhor de Deus aí? Eu quero viver o melhor de Deus todo dia. E eu quero te dizer, viver o melhor de Deus não significa não passar por problemas. Viver o melhor de Deus não significa não passar por situações que Daniel passou. Viver o melhor de Deus não significa não ter tensões na vida. Porque se fosse assim, irmãos, nossos irmãos lá dos países que são pobres, irmãos do Brasil, tem tanta gente de Deus lá, e que neste mundo não usufruem prosperidade nenhuma. Prosperidade e viver o melhor de Deus não tem a ver com grana, não tem a ver com o que eu visto, com o que eu ando de carro, com os meus bens materiais. Viver o melhor de Deus é ter o Espírito Santo de Deus vivendo dentro de você, aleluia. Viver o melhor de Deus é no dia da angústia, eu tenho um Deus para clamar, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, sou teu filho. Viver o melhor de Deus, irmãos, é no enterro de uma pessoa, e não dizer adeus, dizer um até breve, nos vemos na eternidade, aleluia. Viver o melhor de Deus é ter o Espírito Santo de Deus aqui dentro, nos trazendo vida nova todos os dias. Irmão, eu não sei como está teu coração no dia de hoje, eu não sei como está a tua vida no dia de hoje, mas eu quero em nome de Jesus te convocar que você seja Daniel nos dias de hoje, alguém que seja honesto, alguém que seja original, alguém que cumpre aquilo que fala, que você seja Daniel e que você possa honrar o nome de Jesus todos os dias da sua vida. Eu não estou falando em perfeição, irmãos, eu estou falando de coração contrito e desejoso a fazer a vontade do nosso Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite e você olha assim: pastor, se eu olhar para a minha vida hoje, nessa semana, Daniel está ali, e eu estou lá. Há um buracão enorme entre o que o senhor está falando e a minha vida. E o apóstolo Paulo vem e diz assim: olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, abaixasse a sua cabeça. Então me leva à sala do trono, Senhor. Mostra a tua beleza, eu quero ver a tua face no dia de hoje. Irmãos, a palavra que o Senhor me deu hoje foi ministrada. Não é palavra minha, não é meu poder, não é minha virtude, mas é a palavra do nosso Deus. E se você nessa noite, você ouviu a voz de Deus, e você se encontra talvez como Daniel no dia de hoje, você encontra entre um caminho ou outro, você talvez esteja se sentindo numa posição onde você precisava de uma confirmação de Deus para tomar o lado correto, o lado de Deus, o lado aonde nós encontramos nas Escrituras, aonde Daniel encontrou favor aos olhos de Deus. E hoje você quer tomar uma decisão a respeito disso. Eu quero te convidar com os olhos fechados, de cabeça baixa, porque a gente está na presença do Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Nós cantamos aqui: Senhor, o Senhor é lindo, me leva, Senhor, a um bom caminho. Que o Senhor possa, Pai amado, nessa noite encontrar corações aqui, Pai, que estejam dispostos a responder, Deus amado, ao teu chamado nessa noite. Irmão, se você é um desses queridos que hoje está precisando ouvir, precisando uma restauração da presença de Deus,
A gente vai cantar essa canção, esse coro mais uma vez. Logo depois eu quero orar com você. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo é, glória, glória eu te dou. Então me leva, fale pra ele. A sala do trono, mostra a tua beleza. Oh, levante a tua voz e diga. Deus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus, me leva. Se você é um desses que hoje precisa ser restaurado pelo Senhor, a palavra de Deus falou ao teu coração. Aonde você está, canta essa canção com as suas mãos levantadas. Diga: Senhor, eu preciso mais e mais do Senhor, Pai amado. Pai, eu preciso de restauração nessa noite. Pai, eu preciso do Senhor na minha vida. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Lindo é, lindo, lindo, lindo é, glória, glória eu te dou, Jesus. Oh, 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 oh. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Levante a tua voz e diga: então me leva. Então Leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Mais uma vez. a sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Mais uma vez, levante a tua voz e diga: me leva a sala do
mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Ainda de olhos fechados. Irmão, se você é um desses que hoje precisa de restauração, em nome de Jesus, não se permita sair desse lugar do mesmo jeito que você entrou, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, aleluia. E aonde há o poder de Deus, onde há a presença de Deus, ali é liberdade. Talvez seja a noite de você hoje pela fé dizer: Senhor, eu quero, Pai, ver a tua face. Pai, talvez seja no meu trabalho que eu estou sendo prensado na cova dos leões. Talvez seja no meu relacionamento, numa postura que eu preciso ter. Talvez eu esteja fugindo da tua vontade que é perfeita, boa e agradável para a minha vida. Pai, eu quero hoje, Deus amado, no meu coração tomar uma decisão. Irmão, se você é uma dessas pessoas de olhos fechados ainda, eu quero que você levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus, amém, amém, aleluia. Irmão, se Deus te toca, levanta a tua mão. Não é para mim ver não, irmão, é para eu mesmo vencer a minha barreira pessoal e dizer: Senhor, eu ouvi a tua voz hoje, e Pai, eu quero tomar uma atitude proativa em relação àquilo que o Senhor está falando no meu coração. E Deus, eu creio que quando fizermos essa oração, Pai, eu vou ser renovado. Jesus, o Senhor, Deus amado, vai tirar toda, Deus, esse peso que está no meu coração, porque eu sei qual decisão eu preciso tomar. Pai, eu sei qual postura eu preciso ter para que o Senhor haja na minha vida. Pai, eu quero em nome de Jesus orar agora, Pai, por cada mão levantada que está nesse momento. Pai, o Senhor conhece o coração dessas pessoas. O Senhor conhece o que eles têm enfrentado durante a semana no trabalho, em processos, Deus, de imigração. Pai, o Senhor conhece o que eles têm enfrentado, Deus amado, em relacionamentos. E eu peço a Ti, Jesus, que, Deus amado, Teu Santo Espírito nessa noite, Pai, esteja renovando o coração dos meus irmãos. Pai querido, dando a eles, Senhor amado, vitória sobre, Pai amado, qualquer situação. Talvez tenha irmãos aqui que estejam se sentindo dentro da cova dos leões. Pai, o Senhor dentro da cova, o Senhor ainda é Deus. O Senhor ainda está com eles. Pai, o Senhor acampa anjos ao redor daqueles que o temem. E Pai, o Senhor os livra, aleluia. Por isso eu quero, Pai amado, nessa noite, declarar livramento do Senhor, declarar restauração no Senhor, declarar a vida nova do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Declarar a bênção do Senhor Deus sobre a tua vida. Que nessa noite você seja liberto de toda a obra do diabo, toda opressão maligna, seja nessa noite destroçada pelo poder do nome de Jesus. E que a liberdade que Jesus Cristo dá, que a vida nova que o Senhor nos dá, ela possa pairar no teu coração hoje e para tudo sempre, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quero convidar toda a igreja de mãos levantadas agora, cantar mais uma vez. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Veja a face de Deus pela fé. Oh Deus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Oh, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Deus, à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Lindo é, declare mais uma vez. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória eu te dou, Jesus. Fale para ele, irmão. O Senhor é lindo, Pai. Obrigado, Pai. Lindo, lindo, lindo é.
Jesus, Jesus. Olhe para mim. Quantos ouviram Deus falar no seu coração hoje? Digo amém. Quantos oraram com fé nessa noite? Digo amém. Saiba que você, todos vocês, hoje, estão livres. Livres de tudo o que estava ali prendendo. Pastor, eu só fiz uma oração, não mudou nada. Mudou, irmão. A situação pode não ter mudado, mas o espaço que o Espírito Santo tem no teu coração, nessa noite, pela fé, você escancarou a tua vida. Senhor, usa a minha vida, faz o teu querer. Por isso eu quero perguntar mais uma vez: quantos nessa noite são vitoriosos em Cristo? Digo amém. E quantos nessa noite vão vencer todas as covas, todas as barreiras e todos os desafios da sua vida? Digam amém. Pela fé, dê um forte aplauso ao Senhor, digno de honra, digno de glória. Aleluia.